Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema Descansa no Senhor. Acompanhe. Hoje nós estamos encerrando, um semestre, olha que coisa maravilhosa, né? Conseguimos cumprir o semestre, conseguimos nos encontrar, meditar. Agora nós vamos ter uns dias para pensarmos, né? Uns dias aí, uns 15 dias, para pensarmos. E aí eu escolhi um texto, uma frase, que está na primeira carta de São Paulo, na primeira carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo 18. Para que a gente possa pensar durante esses dias que a gente não vai se encontrar, para a gente poder avaliar a nossa vida, né? Então, está escrito assim: eu rezo, né? Eu rogo para que os olhos do vosso coração sejam abertos, sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança para a qual Ele vos chamou. Palavra da salvação. Por que eu quis começar com essa palavra? Porque eu gostaria que a gente revisse nesse período como é que está a minha caminhada pessoal. Será que os olhos do meu coração estão abertos para entender a dimensão do que é acreditar em Jesus e do que é ter uma fé que seja viva? Para que eu possa entender como é que tem sido a minha caminhada real com Ele. Nós agora estamos todo mundo correndo por um período de férias. Todo mundo cansado. Todo mundo achando que vai descansar quando puder desligar de tudo. E estar numa praia, ou estar num hotel fazenda, ou sair do país. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É possível alguém descansar sem ter se encontrado com o Senhor? Não é. É ilusão. É ilusão que o mundo dá. Fala, corre bastante, aí você pega uma viagem, some uns 15 dias, some uns 20 dias. Como que você descansa? Se você vive num mundo agitado, confuso, com o mundo sob pressão, e você escuta Jesus falando assim para você, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Por que a gente fica tão cansado? Porque a nossa vida de oração e a nossa vida com Jesus, ela é sofrível. Nós não vivemos uma relação de confiança absoluta no Pai. Por que a gente cansa tanto? Porque a gente acha que faz tudo pela força das nossas mãos. Mas eu não vou contar com Jesus para essa bobagem? Vai. Então, enquanto a gente não aprender aquilo que eu falei aqui no início da carta de Efésios, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que você perceba que tem um Pai que te acompanha, que tem uma presença contínua com você, e que a sua vida, por mais miserável que seja o que você fizer de mais simples possível, interessa a Deus. E que se você aprender a dividir tudo o que você tem que fazer no dia com Deus, você ficará mais descansado. Vocês acreditam que isso é possível? Pois eu afirmo para vocês que é. Caminhar com Ele não tem preço. Aprender a dividir tudo com Ele não tem preço. O dia que a gente aprender que tudo eu faço com Ele, que aquilo que está escrito, que a gente vive, existe, se move em Deus, que não estamos sozinhos, que alguém se preocupa profundamente conosco, que todos nós valemos muito mais que todos os pardais, que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, que Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Então, por que a gente vive sentindo cansado, sobrecarregado e achando que as férias vão nos descansar? Não vai. O que me descansa é estar no coração do Senhor. O que me descansa é repousar no Senhor. O que me descansa é colocar tudo dentro do coração dele que me preocupa. O que me descansa é poder ter uma conversa com Ele de igual. E Deus nos permite conversar com Ele como nosso amigo mais íntimo, falar, senta aqui, Senhor, deixa eu te contar o que aconteceu. Senta aqui que eu estou cansado de procurar emprego. Senta aqui porque nós estamos sofrendo essa loucura que está esse país.
Senta aqui, Senhor, porque eu vou te contar como que está difícil. Divide a dor, divide a sua angústia, e você verá o único capaz de te levantar. A única mão que te põe de pé. Experimenta. Experimenta, eu quero que vocês tenham uma religião que seja viva. Uma religião que você possa confiar no Pai de olhos fechados. Tem dinheiro nenhum, mas eu tenho o Pai, que não vai deixar faltar nada. O dia que vocês tiverem coragem de falar isso, o dia que vocês tiverem coragem de viver isso, tem que ter coragem de viver uma fé que é viva, porque é assim que as coisas caminham. É assim. Deus está presente e não tem outro lugar que eu possa descansar. O resto é ilusão. Se o mundo te promete não, você vem para o spa que você vai ficar ótimo. Mentira, que você levantar do spa das massagens, está tudo igual. As angústias estão dentro do seu coração, os problemas estão lá. Você não dividiu com ninguém. Aliás, você dividiu com um tanto de gente que só colocou minhoca na sua cabeça. Que falou, capaz de ser pior do que você está pensando. A situação está pior, não vai ficar pior. Você não viu falar, não, das catástrofes vai acontecer, ninguém fala nada de bom. Aí a gente não escuta nada, não assiste televisão, conversa com Jesus, fala, só viu aquele problema? Me ajuda. E acabou o assunto, porque ele já vai ajudar, passa para o outro. É preciso viver uma vida assim, porque aí nós vamos viver com mais leveza. Nós temos que entender que Deus, qual que é a maior preocupação que um pai tem com o filho? Vocês que são pais e mães, qual que é a preocupação que vocês têm com os filhos de vocês? Que ele seja feliz. Ele se preocupa com todo o bem do seu filho, não é? Deus é assim. Ele se preocupa com o seu bem. Ele se preocupa com a sua felicidade. O dia que vocês entenderem isso, o dia que vocês entenderem, vocês vão ter medo do Senhor? Não. Eu não quero que vocês tenham uma relação com Deus de temor. Eu não falo, vou falar isso com ele, então eu vou contornando as palavras. Não contorna, não. Fala porque ele já sabe. Fala porque ele já sabe. Conversa com ele igual nós estamos falando. Com simplicidade, com doçura, mas com confiança. Porque ele é seu pai. Ele é o pai. Ele escuta. Por isso é que ele dá descanso. Então não tenha ilusão. É ótimo passear, viajar. Ótimo, não estou falando nada contra as férias. O que eu estou falando é que não tenha ilusão que você vai descansar lá. Não. Ninguém descansa se não se encontrar com o Senhor. Por isso o povo está tão angustiado. Por isso o povo toma tanto remédio. Por isso o povo está tão deprimido. Por isso o povo está tão mal-humorado. O povo está infeliz. Porque não sabe que existe Jesus. Fica na tristeza, enfim. Acho que tudo é sem possibilidade. Nada é impossível. Deus tem solução para todas as coisas. Ele tem solução para tudo. Olha que lindo. Jesus é apaixonante demais. Estou com um menininho lá no CTI de 2 aninhos. Ele está com uma diarreia tem mais de 60 dias. Claro que veio do interior, tudo de errado que já podia, já fizeram com ele. E ele veio lá para o CTI e nós estamos apanhando essa diarreia. 60 dias que já não consegue mudar a história. Já abriu a barriguinha 3 vezes. Já abriu no interior e abrimos aqui. Não conseguimos resolver. Já fez colonoscopia, tudo. Pensa no exame, está feito. Aí eu assumi o caso essa semana e fui rezar. Né? Falei, Jesus, tem alguém que sabe. E esse alguém é o Senhor. E a gente tem que diminuir o sofrimento, não é essa a missão do cristão? Diminuir o sofrimento. Fundir vida. Me mostra como é que a gente faz isso. Fizemos as biópsias, estão umas coisas esquisitas. Já ligo para meio Belo Horizonte, que eu peço ajuda para todo mundo que sabe mais do que eu. Já liguei para os médicos, tudo bacana. Vem cá na Santa Casa me ajudar. E eles vão mesmo, porque o pessoal é bacana, ajuda. Amanhã vai uma turma lá ajudar. E aí, a mãe e Deus, a gente tem que ficar atento, porque Deus vai falando, Ele vai conduzindo. O médico da anatomia patológica é um doce. Está na luta lá, filó, já procurei de tudo, ninguém acha nada, está tudo ulcerado. Aí já tinha sido levantada a possibilidade de doença inflamatória intestinal, que pode ser a primeira manifestação da criança ter uma imunossupressão. Pensa em AIDS, já testamos tudo que os imaginar de exame, nós já fizemos esse menino. E ele está lá no CTI. E aí eu liguei para um médico ontem, que é imunologista, famoso, bacana. Liguei para ele e falei, meu filho, presta atenção, o menino está até marcado com você lá nas clínicas, final de julho. Mas a família queria tanto que você fosse lá, a gente queria tanto que você fosse. Mas a família falou que paga, mas é difícil de pagar. É difícil. Profissional no seu gabarito é difícil. A resposta dele foi, Filó, todo mundo sabe que nós que trabalhamos, Santa Casa, Hospital das Clínicas, não é o dinheiro que nos move.
Claro que iremos. E aí foi hoje. E aí foi conversa de 2 horas. Hoje você tumultuou. 2 horas com os pais, conversando, investigando, desde o fio de cabelo do menino. E haverá 3 possibilidades de doenças raríssimas. Infelizmente, provavelmente sem cura. Mas há uma possibilidade de algumas mudanças e precisa fazer um exame caro, muito caro. Mas como Jesus abre todas as portas, essa doçura, sabe, de tudo, já antecipou, já foi na frente, aquela coisa que é Jesus, né? Que a gente precisa aprender. Há uns anos, esse ano, eu recebi já um telefonema de um casal que frequentou muito aqui a igreja, eu não os conheço. Se apresentaram, mudaram para a Califórnia, que de lá pode gerenciar as empresas. E falou, Filó, nós precisamos de ajudar, por quê? Tem dinheiro, eu quero ajudar. Então, estamos com os projetos, estou esperando meu marido acabar de escrever o outro projeto que nós vamos fazer. E aí é muito dinheiro. Eu liguei para quem pode. Falei, Jesus, para quem nós vamos ligar, querido? Para quem tem dinheiro, claro, né? Então, eu liguei e falei aqui, junta os amigos empresários. Olha que bacana. Aí liguei, mandei uma mensagem para ele, mandei um e-mail para ele, falei, preciso de vocês para fazer um exame desse menino Einstein. Olha para você poder ver, só os pobres de Jesus que vai chegar lá no Einstein. Tem R$1, chega no Einstein. Só os pobres de Jesus. Vocês têm que entender como é que ele faz. Ele é impressionante. Vai chegar no Einstein o menino que não tem R$1. Olha que espetáculo. Quem que entende essa lógica? Ninguém. Só de Deus. É encantador. Liguei para ele e falei, amanhã eu vou saber o preço de quanto é que vai ficar o exame, quando eu vou negociar o desconto, claro. Ele falou, Filó, mas eu te agradeço a oportunidade de poder ajudar. Olha que espetáculo. Como você não está sabendo, nós já temos o dinheiro para fazer o exame. Isso é aprender a entregar. Senhor, conduza aquilo que a gente não vê, aquilo que não enxerga, mas que o Senhor sabe. Que mesmo que ele não tenha possibilidade de cura, a família precisa de uma resposta. E isso fará diferença no coração dessa família. E falar, não houve limite? Não, não há limite. E o pessoal na Santa Casa brincou, não, a supervisora falou comigo, não, aqui o problema não é falta de recurso, né, Filó? Porque aqui a gente acha ajuda em qualquer canto. Falei, todo mundo ajuda. E isso me encanta no Senhor, já falei isso com vocês, como é que Ele cuida de cada um. Se esse menino tiver que fazer exame no Einstein, ele vai fazer exame lá. Já mandaram tudo para mim, quanto sangue tem que mandar, o endereço, tudo vai chegar. Presta atenção, quem vai pagar? Quem nunca viu. Mas que irmão, que começa a se sentir comprometido, porque começou a viver uma religião que é de verdade, um Deus que é vivo, e entender que nós somos irmãos, que cuidamos uns dos outros. Se um não sabe, outra ajuda, amanhã vai um gastroenterologista lá bacana me ajudar, ver se é isso mesmo. Liguei para ele e falei, Filó, vem me ajudar. Ele falou, claro que eu vou, Filó, quem não gosta de ir na Santa Casa, todo mundo já passou por aí. Claro que irei para te ajudar, para discutir o caso com você. Olha que bacana, um tanto de gente que soma força, porque quando a gente não sabe, a gente liga para todo mundo e fala, me ajuda. Você me ajuda, eu estou com um caso difícil, o que é difícil para um, difícil para todos. Nos ajude a encontrar a solução para esse caso. Para aliviar, para poder ir embora, a família está toda parada. Mas é assim, a gente tem que aprender a conviver que Deus é vivo. E todo dia eu estou falando com ele, Jesus, qual que é a solução desse menino? E Ele dará. Já arrumou o caminho, né? Claro. Já fechou o assunto, tenho certeza. Mas é porque a gente tem que aprender a confiar. Então a gente entrega... E entrega, descansa. Descansa em Deus. Mas o que eu desejo mesmo é que um dia a gente vai se entregar de tal forma a Deus, tal forma, que a gente já não vai desejar mais nada a não ser poder viver somente aquilo que Ele deseja. A gente vai entregar tanto tudo a Ele, que falar, Senhor, conduza, da forma como o Senhor quer que conduza a minha vida. Mas enquanto a gente viver com o nosso coração fechado, a pessoa que tem um coração fechado, ela não enxerga. Ela não escuta. E as mãos e os pés ficam paralisados. Então, ela não vai em direção a ninguém, porque ela está fechada em si mesma. Ela vive o mundo dela, fechadinha, igual aquela bolha que eu falei com vocês. Fica fechado na bolha e não vai em direção a ninguém. Mas a gente precisa escutar aquilo que o Senhor falou, né? Quando Jesus falou que Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Em outros trechos, você vai ouvir Jesus falando, a boca só fala aquilo que tem o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E vocês vão ver lá na profecia de Ezequiel, o Senhor falando, eu vou tirar do coração deles um coração de pedra, de dentro deles um coração de pedra, e dar um coração de carne. Vou infundir o meu espírito sobre eles. E eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Ah, que coisa maravilhosa de que a gente conseguir viver isso. Pedir a Deus que troque o nosso coração.
Pedir a Deus que quebre o nosso coração, que tire esse coração de pedra, que nos faça escutar com paciência o outro, olhar com ternura o outro. Porque quando a gente tem um coração de carne, igual foi o coração de Jesus, a gente vai aprender a viver essas coisas, como ele viveu. Porque Jesus teve o coração de carne, viveu com mãos humanas, fez tudo que tinha que fazer e nos colocou dentro do coração dele, para que a gente pudesse aprender. Então Jesus, o coração dentro da Bíblia, ele é o símbolo daquilo que está lá no mais íntimo nosso. Não o coração de sentimento, mas aquilo onde a sede do Espírito Santo. Então nós precisamos de abrir esses olhos, de começar a olhar diferente e falar, alguém que habita em mim. Deus habita em mim, há um mistério que habita em mim, há um mistério na nossa vida, que esperança fomos chamados. Então quando a gente se encontrar com o Senhor, a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar a nossa vida e começar a escolher que realmente o que é real e o que é relativo. Nós vamos começar a ordenar, porque senão a gente se perde com tanta coisa que o mundo te oferece de nada, mas nos ilude. E se a gente não está firme em Deus, a gente acha que aquilo é bacana. E quantas vezes nos leva para um sofrimento maior. Então eu preciso ordenar a nossa vida nos valores que são verdadeiros. Qual é a esperança que nós estamos sustentados? Deus nos criou por uma coisa que se chama eternidade. Nós vamos viver eternamente. Então, o dia que a gente entender isso, nem a morte tem poder sobre você. A morte não vai te amedrontar mais. Morrer não vai te dar medo mais. Segunda-feira nós perdemos um bebê. Aí eles me chamaram. Falei, vim batizar. Eu não sabia se o menino já tinha sido batizado, dava tempo, a família estava lá. Falei, ô Gê, presta atenção. Eu vou batizar. Se eu estiver batizando de novo, só perdoa. Se não, só aceita, mas como é que nós vamos fazer? Pagão não vai. Pode não, pagão não pode. E aí os residentes, eram muitos residentes novos, que eles vão trocando, e eles resolveram ficar por perto. Me viram batizando, falei, quem mais vai rezar comigo? Vão aprendendo a rezar. Não sei nem se o povo acredita. Falei, mas tem que rezar comigo. E aí, eles falaram, mas acabou, não tem mais nada. Fizeram 45 minutos de massagem. Não vai voltar. Sim. E vocês vão fazer o quê? Vão embora? As caras me olhando. Falei, ninguém sai. Não podemos ir embora. Ninguém morre só. Então, ela vai ficar de mão dada comigo até descansar. Jesus falou que se a gente rezar o terço da misericórdia, ele encurta a agonia. É um bebê, pecado zero. Mas eu vou rezar o terço da misericórdia para elas. Ninguém sabia, rezei sozinho. Rezei o terço da misericórdia, não ligo não. Fico parecendo uma louca no CTI. Não ligo não. E aí, depois que eu rezei o terço da misericórdia, a frequência cardíaca foi caindo, caindo. Fiquei de mãozinha dada, falei com as meninas, sabe o que se chama isso? Essa presença nossa chama-se transfusão de serenidade. Eu sei para onde ela vai. Eu sei para quem eu vou entregá-la. Então, eu tenho que fazer umas recomendações para tomar conta de nós aqui, nos olhar de cá. Então, agora eu vou cantar para ela. Anjo, tem que cantar, volta para casa. Aí fui cantar a Mãezinha do Céu, que Nossa Senhora pusesse no colo. E ela ficou de mão dada comigo, até que, com certeza, o anjo pegou a mão, alguém pegou e ela soltou minha mão. Né? Soltou meu dedo, porque é tão pequenininha, dias de vida. Tinha um problema muito grave de coração, não deu conta. E aí, essa turma, ontem, 11 horas da noite, estava recebendo mensagens dos residentes que não conseguiam parar de pensar no assunto. Não conseguiam dormir, mas porque ficaram mexidos com a questão. Filó, mas por que isso, né? E eu dizia, porque creio, né? Porque eu tenho certeza que a morte não tem a última palavra. Porque eu tenho certeza que não vivemos para a morte, para o sofrimento, mas para o amor. E a vida continua, aquela neném abriu os olhinhos diante do Senhor. É por isso que eu permaneci diante dela. E por isso que os senhores gostaram, acharam lindo. Hoje o assunto era esse, que as residentes estavam impactadas com o ver, com eu estar de mão dada, o cantar. Eu falei, repitam isso aonde vocês passarem e não deixem ninguém morrer só. Isso é testemunho de quem crê. Porque nós temos que mostrar em quem cremos. Não é recuar diante do sofrimento, mas diante do sofrimento e da morte, onde eu não estou aí para explicar, eu estou aí para acolher. E falar, porque creio em Deus. Ele disse, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. E ter essa coragem de assumir e estar do lado de quem está morrendo. E eu falei com ela, obrigada, neném, você veio. Obrigada. Um dia nós vamos encontrar, eu tenho tanto encontro marcado que é brincadeira, né? Porque muitos que vão comigo, eu falo, me aguarde que em breve eu chego. Nós podemos encontrar. Então, ter essa certeza no seu coração, mas isso, gente, não vem de uma religião mais ou menos. Isso vem porque a gente encontra.
É aquilo que a raposa disse para o pequeno príncipe. Ela fala para ele, adeus, eu vou te deixar um segredo. Ele falou, que segredo? O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Então, se o nosso coração está fechado, eu vou ver a graça de Deus, eu vou ver a presença de Deus. Não vou ver. Vou ver o meu mau humor no mundo. Então, eu preciso trocar de coração. É preciso que Deus quebre o meu coração e fale, Jesus, manso e humilde, me dê um coração semelhante ao vosso. Me ajude, Senhor, a ter gratidão e obediência, porque isso abre as portas. Me ajude a ser grato com tudo que vem. Me ajude a obedecer ao Pai, porque só tenho um interesse na vida, servir ao meu Deus. Então, como é que eu estou ordenando a minha vida? Pensem nisso. Quando eu estou cansado, sobrecarregado, estressado, achando que está todo mundo contra mim, eu descanso aonde? Quando eu vivo uma situação dessa no CTI, é claro que eu sou consumida, é claro que eu choro diante de alguém que morre, é claro que a gente sofre com o sofrimento dos pais, é claro que o dia que eu deixar de chorar, eu vou deixar de ser médica. O dia que eu não chorar com uma criança morrendo, eu vou embora. Eu tenho que chorar, pois é duro ver uma criança linda morrendo, é duro. Eu tenho que chegar na minha casa, ajoelhar e rezar. Fala, Jesus, me restaura, porque eu vou pegar um turno de que não tem nada a ver com isso. Outro mundo. Mas aonde a gente restaura? Aonde que eu coloco a agonia? Aonde eu coloco o cansaço? Onde você coloca seu cansaço à noite? Fala, restaura, Senhor. Coloque seu espírito nas mãos dele. Eu falo, Jesus, estou tão cansada, mas o Senhor me criou. Então, recriar é mole para você. 1 minuto, 2 minutos, você faz tudo de novo. Então, me recria. Se o Senhor tem 4 horas para dormir, o Senhor pode me refazer essa noite e me acordar mais disposta para te servir. Porque não é fácil. Então, a gente vai aprendendo que a gente passa a ser dependente de Deus, dependente do Espírito. Eu só venho aqui porque eu sou absolutamente dependente dele. Só. Porque se eu não tivesse certeza que ele sobe aqui junto, eu já tinha ido embora há muito tempo. Porque eu sou absolutamente dependente do ar dele, para que eu pudesse estar viva. Porque se vocês acompanhassem o tanto que eu já corri até estar aqui, vocês falam, mentira que ela conseguiu chegar. Mas é por causa dele. Porque ele é o Senhor. Você estava lá no consultório até há pouco tempo, viu a loucura que estava lá. Estou mentindo? Não. Fala, mentira que a Filó deu conta daquilo lá. Eu não. O Senhor. Então, aprender a dividir o nada. Aprender a contar com a providência, com a misericórdia, com o amor daquele que é o único que te ama incondicionalmente. Que não nos ama porque estamos ou seremos, mas do jeito que somos. Nos ama não porque eu vou seduzir o Senhor para me amar, mas é porque Ele já nos ama. Mas o que eu fiz? Nada. Ele nos ama. Então, como eu gostaria que vocês repensassem, entendessem que todos nós estamos dentro do coração de Jesus, todos nós. A nossa humanidade foi para dentro dEle, para que a gente pudesse viver com Ele. Como eu gostaria que vocês vivessem uma amizade com o Senhor, que fosse o maior amigo que você pudesse encontrar na sua vida. Sabe aquele amigo que você conta tudo? E aquilo que você não contou, você fala, sabe aquilo que eu já pensei? Pois é, você já está sabendo, então, completa. Aquela amizade que às vezes você não precisa falar. O seu maior amigo. Não fazer nada, não começar nada sem a bênção dele, sem a autorização dele. Porque muitas vezes a gente começa, aí quando começa a dar errado, a gente fala, só me ajuda? Fala, mas agora já está na metade do caminho errado. Como é que nós vamos fazer? Ao contrário, deseja alguma coisa, fala com ele. Conta seu segredo para o Senhor, conta seu desejo para o Senhor. Porque Ele é Pai. Deus tem prazer em fazer o bem na nossa vida. Falem com Ele. Se entreguem, se derramem nele. Fala, Jesus, eu estou cansada. Eu estou sobrecarregada. Eu estou estressada. Meu trabalho está me exigindo muito. Nós estamos tudo apavorados com medo de não cumprir e ser demitido. Estou falando mentira? Não. Teve um pai de cliente, viajou, foi embora para o Canadá, treinou melhor o inglês para conversar com os alemães aqui, fez tudo que podia, mesmo assim foi demitido. Onde é que está a nossa segurança? Em Deus. Somente nele. Somente no Senhor. Ele é a sua força, Ele é a sua segurança, Ele é o seu sustento, é nele que você descansa, é nele que você encosta a sua cabeça e fala, estou morto. Ele fala, eu te ressuscito. Olha que delícia. Não tem mais força, você fala, coragem, eu te sustento. É isso que eu quero que vocês aprendam a viver. Isso é uma religião viva. Eu não quero que vocês venham só no rito. Eu quero que vocês vivam com Jesus da hora que vocês levantam, da hora que vocês durmam. Peça permissão para começar e peça permissão para dormir. Falo com Ele todo dia. Permissão para encerrar o dia, né, Senhor? Se o Senhor já estiver de acordo, 11h30, 15 para meia-noite, se o Senhor estiver de acordo,
A gente precisa dormir um pouquinho, porque o espírito é muito animado, ele não cansa, né? Mas eu canso ainda, né? A gente cansa, ainda é muito barro, pouco espírito aqui, né? A missão de Jesus é dura, transformar o barro em espírito é uma luta. Mas é preciso dividir. Vocês serão tão bem acompanhados. Vocês verão a vida com os olhos tão diferentes. Vocês terão uma alegria de viver. E vocês terão uma paz e uma alegria que não foi as férias que te deu, foi o encontro com o Senhor que te deu. Porque essa paz, essa alegria, essa tranquilidade na sua vida, mesmo que o mundo está virando ao avesso, é a presença de Deus em nós. Enquanto seu coração estiver tumultuado, perturbado, o Senhor não conseguiu chegar. Se tem alguma situação hoje que está te deixando inquieto, é porque você não conversou com o Senhor. É porque você não colocou isso para Ele. E fala, estou te contando isso, mas eu queria bem que o Senhor fizesse isso assim, assim. Mas a gente não reza para dominar Deus, ao contrário. A gente precisa ser dominado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que tem que nos dominar. Tem que nos fazer capazes de servir ao Senhor, de entender, de abrir os nossos olhos para entender o que Ele tem para nós, que é grande demais, meus irmãos. Pode imaginar o dia que a gente puder contemplar o paraíso? Aonde não vai ter lágrima? Aonde não tem sofrimento? Onde não tem dor? Não vai separar, não tem morte, não tem nada. Você não tem condição de imaginar o que Deus tem preparado para nós, que Ele ama, que são os filhos dEle. Então, se você pensa nisso, nós temos que viver com coerência para isso. Então, você passa a perceber o que na sua vida você está acumulando que não te leva a lugar nenhum. E está deixando de viver aquilo que é verdadeiro e real. Aonde você está colocando o seu descanso, o seu repouso? É só o Senhor que tira seu cansaço, assim, parece mágica. É só Ele que te restaura na hora que você fala, Jesus, eu não estou dando conta. Ele fala, imagina, começa de novo. Tudo é novo. Quantas vezes, quando Ele chamou Abraão aos 75 para começar a andar, Abraão querendo aposentar, ele falou, não, Abraão, nós estamos começando a vida, bem. Foi pai aos 100. Quem tem força para isso? Sara gerou aos 90. Quem pode isso? O Senhor. Então, como eu desejo, e eu espero que vocês vivam esses próximos dias de descanso, e repitam para vocês essa frase, caminha na presença do Senhor e ser perfeito. Toma consciência que vocês caminham na presença de Deus. Toma consciência que vocês podem descansar no Senhor. Vocês podem repousar. Você pode colocar seu coração no coração dele. Você pode colocar suas inquietudes de hoje. O medo de ser demitido, o medo do casamento, caso ou não caso, o medo de tantos relacionamentos, aquele relacionamento do seu trabalho que está ruim. Experimenta colocar isso para Jesus, ver que espetáculo que é uma coisa dessa. É um espetáculo. Aquele relacionamento com aquele amigo que está esquisito, fala com Jesus. Fala, Jesus, o que está ruim ali? Mostra para mim. Como é que nós podemos ser melhor? Como é que lá no meu trabalho a gente pode render mais? Mostra onde é que nós estamos errando. Mostra isso. Vocês vão ficar tão encantados. Fala, gente, que eu bati a cabeça num tanto de coisa, não levou lugar nenhum, falei com ele, acabou de resolver. Ó. Ele encurta caminho, digo para vocês. Ele dá atalhos, porque ele mostra a verdade, porque ele precisa da gente para tanta coisa. E a gente fica perdendo tempo com muito pouco. Com muito pouco, com que não nos leva a nada. Então, nós vamos entrar de férias para pensar. O que na minha vida está ficando acumulado de coisas que não levam a nada? Lembrem sempre, o que eu vou apresentar diante do meu Deus, do meu Pai? O que vocês vão apresentar diante dele? Somente tudo que a gente tiver amado. Mais nada. Nosso caixão não tem nem uma gavetinha. Não vai nem um brinquinho lindo. Nada. Não vai nada. Mas vai o seu amor. Vai tudo que você viveu. Então vamos pedir a Jesus, fala, Jesus, coloca no meu coração hoje uma confiança incondicional ao Pai. Me faça igual menino, igual criança, que simplesmente confia. Sabe uma fé simples? Simples. Jesus falou, então Ele vai cumprir, ponto. Não fica explicando demais, não. Pois Ele falou, Ele não mente. A nossa fé tem que ser simples. A nossa confiança no Pai, simples. E um ardente amor para o nosso irmão. Que o problema do outro nos incomode. Que a gente queira ajudar de verdade o outro. Ninguém precisa ver, não, Deus está vendo. Nós não fazemos as coisas para que os outros vejam. A gente faz as coisas para que um só veja. O Senhor. Aí você fala com Ele, vai contando as estrelinhas para mim para quando eu chegar. Ninguém aqui precisa ver, lá Ele precisa ver. Somente Ele precisa ver. Mas essas coisas a gente só consegue na graça. Hoje eu rezei para que os olhos do meu coração e do coração de todos vocês fossem abertos, para que a gente pudesse entender o tamanho do presente que ganhamos na vida.
é grande demais. O que Deus trouxe para nós é bonito demais, mas nada supera a presença dele, porque ele é doce demais, disponível demais, cuidadoso, amoroso e qualquer outra coisa que vocês quiserem colocar para ele. Mas experimentem ele. Experimentem esse Deus que é vivo. Experimentem. Eu tenho certeza que vocês poderão ter as melhores férias da vida de vocês. Descansarão nele, com ele. Levem ele para passear. Já convidaram ele? Fala, vamos para a praia? Leva ele. Vai para os Alpes, vai, sei lá, esquiar, sei lá para onde é que vocês vão. Convida para ele, fala, vão. Vocês terão as melhores férias da vida de vocês? Porque não tem um companheiro tão agradável quanto ele. Não existe. Não existe. Eu posso afirmar para vocês. Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por termos encerrado esse semestre para a honra e glória do seu santo nome. Eu te roguei e rogo outra vez que abra os olhos dos nossos corações para que nós possamos começar a entender o tamanho e se entendermos a dimensão da esperança que o Senhor trouxe para cada um de nós. Mais do que tudo isso, Jesus, nos conceda a graça de caminharmos na sua santíssima presença. Conceda a cada um de nós poder viver diante de Ti. Permita que nessa noite, cada um que está aqui, sinta a sua presença, sinta a doçura da sua presença, sinta o calor do Espírito que nos queima, que eles possam sentir exatamente o que é um Deus que é vivo. Liberte o coração de todos que aqui agora tem medo. Tire o jugo dos tantos corações. Façam com que as pessoas aqui saiam daqui hoje tão leves, Jesus, tão leves. Que todas as angústias sejam agora depositadas no seu doce coração. Que todas as tristezas possam ser convertidas aqui agora em alegria, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E não há nada, doce Jesus, que vos seja impossível. Derrame sobre cada um de nós as graças espirituais que nessa noite nós precisamos. Louvado seja teu santo nome para sempre. A doutora Filó hoje nos fala de descansar no Senhor. E ela começa com aquela passagem que está em Efésios, dizendo que Ele abra os vossos olhos para que você conheça a esperança. Muitas vezes o Senhor precisa abrir os nossos olhos para que a gente conheça a esperança que é Ele e possa, sim, descansar no Senhor. Ela fala que é impossível a gente tirar férias se a gente não tem Jesus como nosso Senhor. Porque quando a gente tem Jesus como nosso Senhor, a gente sabe aonde a gente pode descansar. A gente sabe aonde é o nosso porto seguro, aonde a gente pode parar e entregar. Falar, vai, Senhor, faça ao Senhor o que tem que ser feito. Nossa oração hoje é dizer isso para Ele. Senhor, estamos tão cansados de lutar que queremos entregar tudo para o Senhor e deixar que o Senhor cuide de todas as coisas. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e te agradecemos mais uma vez pela sua presença em nós. Que nunca falte o seu amor, que nunca falte a sua mão poderosa nos conduzindo, nos sustentando, nos protegendo. Hoje, Senhor, queremos aprender a descansar em Ti. Queremos aprender a olhar somente para Ti e saber que do Senhor vêm todas as coisas. É o Senhor que dá, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que protege, é o Senhor que nos livra. Nos ensina, Senhor, a crer nessas coisas, a crer que precisamos mesmo depender somente de Ti. Venha, Jesus, ser o Senhor da nossa vida. Venha, Jesus, nos conduzir, nos proteger, nos sustentar. Fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231. Você pode adquiri-la também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima. O próximo domingo é o último domingo do ano litúrgico, ok? Vocês sabem disso? O ano civil termina dia 31 de dezembro.
O ano litúrgico termina semana que vem com a festa de Cristo Rei. Okay? Então, nós estamos vivendo a penúltima semana do ano litúrgico. Tá? Porque logo depois começamos o tempo do... Nós vamos preparar para a vinda do Senhor. Né? Então, vocês vão ver que os 2 primeiros domingos tratam da segunda vinda, depois a gente vai falar do Natal. Certo? Então, vamos encerrar o ano litúrgico. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente vai viver o ano novo, a gente tem um monte de promessa para a gente mesmo, não é? Não tem? A gente monta uma agenda, né? E fica impecável. Só a primeira página. Cumpre 0, mas tenta. Da mesma forma, a gente teria que fazer uma avaliação do nosso lado espiritual. Que a gente nunca ouvi falar nisso, que a gente tem que avaliar, mas precisamos de avaliar. Então, é preciso que a gente faça um olhar. Nós estamos encerrando o ano. Como é que nós caminhamos esse ano do ponto de vista espiritual? Quais são as consciências que nos comandam? Então, eu queria que vocês abrissem, quem tiver com o Evangelho, em Efésios, capítulo 4. Você sabe o que é Efésios, gente? Carta de São Paulo aos Efésios, né, gente? Sabe achar isso aí? Então, por que eu quero que vocês leiam isso aqui? Esse capítulo 4, ele é maravilhoso. Tem muita coisa para a gente prestar atenção e tomar atitude. Porque a primeira coisa que eu tenho que avaliar é, se esse ano eu fiz uma proposta de caminhar com Deus, de colocar, vocês estavam cantando aqui, que Jesus fosse o centro da vida, ok? A gente não pode cantar com o lábio. Se isso é uma atitude do meu coração, da minha vida, então, isso eu começo uma vida nova. Então, lá em Efésios 4, no versículo 22, ele fala, eu vou remover o meu modo de vida anterior, o homem velho. Essa consciência eu tenho que ter. Que eu vou renovar-me pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Essa consciência nós temos que carregar. Se eu faço opção por Deus, então muda tudo. Aquele homem que é determinado por outras regras, acabou. Eu se transformo num homem novo. Então isso é um trabalho. Isso é um trabalho tão grande que se eu for um pouco mais aqui para frente com vocês, no versículo 30 de Efésios, ele fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selado para o dia da redenção. Nós temos perdido a consciência que nós somos o templo de Deus. Às vezes a gente esquece que em nós deveria habitar o Espírito. Afinal, eu até recebi isso, acho que no dia do batismo, depois a gente entulhou o Espírito Santo. E perdemos a consciência dele. Porque para ter essa consciência nós temos que nutrir o Espírito Santo. E é tão interessante a fala de Paulo aqui, que ele fala, o Espírito Santo do qual fostes selados. O que é selar alguma coisa? O que significa isso? Não, eu selo, eu marco, eu tenho uma pertença. Eu marquei, cada um de nós tem um selo. Nós pertencemos a Deus. Isso te dá identidade, te dá pertencimento. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Só que nós não temos consciência disso. Nós somos selados. Então, para mim, a coisa mais apaixonante do mundo é saber que eu tenho a pertença. Pode tudo acabar, quem não pode me faltar? Meu pai. Ué. Eu sou selada, eu pertenço a Ele, eu sou dEle. Então, nós fomos selados, que nós custamos o sangue do Filho dele, esquecemos disso. Então, são selados. E quando é que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Para seguir aqui. Toda amargura. Então, se o nosso coração está amargurado,
cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, como é que o Espírito Santo vai coabitar aí, gente? Não vai. Não vai. Então, às vezes, a gente arrasta pelo mundo um rancor. Da época que eu era uma criança, alguém olhou para mim e falou assim: não, tadinha, ela é tão feia, ó. Já virou uma moça, transformou, já ó. Está carregando aquela mágoa, porque aquele dia você me olhou, não me elogiou. Presta atenção. A mágoa, guardem isso, é um veneno que eu tomo para matar o outro. Que dia que ele vai morrer? Nunca. Quem morre? Eu. Compreendeu? Então, a amargura não cabe no nosso coração. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que sair do rancor, da mágoa. Ai, fui ofendida, ressentimento, tira isso. Pensa na hora da morte. Isso vai servir para? Vai. O problema não é para nada. O problema é que você vai atrasar a sua ida para o céu. Vai para o purgatório, mais um bocadinho. Bobagem. Eu penso, isso aqui vai me ajudar em alguma coisa? Não, estou melhor descartar, porque eu tenho pressa. Isso aqui vai dar certo, não. Então, a gente tem que estar atento. Se tem algum sinal de amargura no seu coração, tira isso. Fala, eu quero o Espírito Santo de Deus, e só. Segunda coisa, toda palavra que a gente fala, que em vez de eu melhorar alguém, eu vou ferir alguém. Então, tem que ter muito cuidado com o que fala. A nossa língua traz bênção e maldição. Então, pai e mãe tem que vigiar demais. Que olha para o menino e fala assim: você vai dar conta de nada na vida. Vai arrastar isso pela vida. Isso é muito sério. E às vezes você olha para uma pessoa, você é incapaz de uma palavra que levante alguém. Mas você destrói alguém pela sua palavra. Às vezes é pelo seu olhar. Então, cuidado com isso. Porque o Espírito Santo dá uma voltinha e fala: deixa eu esperar esse povo acalmar. Toda cólera, você está irritado, você está com raiva, e às vezes você tem cólera com o outro, você está irado com alguém. E com a ira você pode matar alguém. Vocês acham que vocês matam alguém? Não? Eu tenho certeza que eu mato. Eu só não matei ninguém ainda pela misericórdia de Deus na minha vida. Certeza absoluta. Porque a ira, ela te faz matar alguém. Deus não deu chance. Porque o amor dele por mim é maior. Tanto que ele tem que trabalhar na gente. Não é fácil. Então, quando você fica muito irritado, se alguém sai do normal, né? Então, quando você pega fazendo alguma coisa com seu filho, você pode matar. Vai que isso não é justificável, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nas coisas que estão habitando em meu coração. Será que eu estou vivendo um ambiente de muita gritaria? O Espírito Santo está lá? Não, já foi embora há muito tempo. Porque tem gente que não conversa, grita o tempo inteiro. Fala: meu filho, aconteceu alguma coisa? Não é assim mesmo, né? Não é não, o Espírito Santo vai dar uma volta. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não, está escrito aqui. Toda palavra pesada, todas injúrias, gente. Injúrias, e a gente sai caluniando as pessoas. Fala: mas você viu o nome contado, então por que você está continuando a falar? Você viu? Não. Como é que você pode provar? Alguém assistiu algum filme do Felipe Neri? Conhece o padre Felipe Neri? Só uma pessoa, duas? Só 3? 4? Só? Pouco, 5. 5 pessoas viram isso. Esse filme é extraordinário. Ele fala: eu quero o paraíso. Padre Felipe Neri. Uma coisa encantadora. Vale a pena assistir esse filme. E aí alguém fez uma calúnia. Ele falou com essa pessoa: você vai pegar um saco de pena das galinhas, vai pegar. Você vai subir na torre da igreja e vai soltar. Soltou. Agora você desce e vai pegar todas as penas e encher de novo. É possível? É isso que você fez quando caluniou alguém. Você não sabe isso até onde foi. Então, quando você não tiver nada de bom para falar, morde a sua língua, deixa sangrar, mas não fala, ok? Guarda a língua. Como diz São Tiago, quem segura a língua, quem dá conta de controlar a língua, controla o corpo. Então, toda malícia tem que se afastar de vós. Toda malícia. E ele fala uma coisa que é preciso pensar muito, isso é uma coisa que eu tenho uma implicância absoluta. Abandonar a mentira. Gente, isso é uma coisa que tem que sair do meio de nós.
Não tem jeito de eu conviver com mentira e Deus. O que Jesus falou que a mentira é filha de quem? Jesus falou. A mentira é filha de quem? Estão lendo a palavra de Deus, não. Mentira é filha do diabo. Jesus diz isso. E tem gente que vai acostumando a mentir tanto que por fim não sabe o que é verdade e o que é mentira. E entra no looping. Não mintam de forma alguma. Se mentir, vai confessar. Está errado. Mentira é grave. Não fale mentira. E ele fala, sabe por quê? Fala a verdade, cada um ao seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então como é que, se a gente pertence a um corpo só, eu falo uma mentira com o que está do meu lado? Não mintam. Está vendo como é que é um período da gente se rever e falar, se isso está na minha vida, tira, corta isso da sua vida. Não vale a pena isso. E ele fala, aquele que, se você ficar irritado com alguém, não peque. Peça desculpa. Ele fala, não se põe o sol sobre esse sentimento. Não durma ter ofendido alguém. O que Jesus falou quando você entra na igreja e vai oferecer alguma coisa no altar? Se você lembra que você fez alguma coisa com seu irmão, para fazer o quê? Larga a oferenda, vai lá e fala, você me desculpa, depois você volta. Está vendo? A gente tem que prestar atenção nas coisas que ele falou. Se eu quero que Jesus seja o centro da minha vida, eu tenho que saber tudo que ele falou para poder viver. Não dá para ser mais ou menos, ok? A nossa conversão é um processo contínuo. Então, se ofendeu alguém, peça desculpas. Não custa nada. Ai, Filó, mas sabe por que eu fiz isso? Porque fulano é chato, porque fulano é lerdo. O problema é que você errou. Não se justifique diante do Senhor teu Deus, ok? Então não mintam, peça desculpas toda vez que achar que foi além do que devia ir. Ele fala, não deis lugar ao diabo. Está escrito aqui, né? Aquele que furtava, não mais furte. Se as pessoas têm hábito de roubar, não. Te pertence? Não, então o que você pegou? Gente, isso é muito sério. Porque a gente tem que se policiar de verdade. A gente de verdade tem que querer viver uma vida que o Deus nos acompanhe e sabe tudo que nós estamos fazendo. E que aquilo de verdade é porque Ele é o centro da minha vida. E Paulo fala uma coisa aqui. Aquele que trabalhe, faça aquilo que é bom, para que possa ter o que partilhar com o que tiver necessidade, né? Não saia dos seus lábios nenhuma palavra inconveniente, nem só na hora oportuna, e tudo pode edificar o outro, e que seja de graça, seja uma graça para aqueles que ouvirem. E ele fala, como é que nós deveremos ser? Sede bondosos. Quem que Jesus falou que é bom? Só Deus é bom. Deus nos fez a imagem e... Você já acha que nós cumprimos isso? Por quê? Por causa de quê? Na verdade é o seguinte, nós somos a imagem de Deus. Quando é que nós somos semelhantes a Deus? Qual que é a marca de Deus Pai? Qual? É o amor. O DNA de Deus é amor. Todos os atos que vocês tiverem de bondade, de amor, vocês estão repetindo o Pai. Então aí você se torna semelhante. Por isso que nós somos imagem e semelhança. Toda vez que você for ao inverso disso, você não é semelhante ao seu Pai, ao nosso Pai. Então nós temos que viver de forma que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, você está fazendo igual o Pai. O Pai ia fazer isso. Imaginou até a gente chegar nesse ponto? Tem um chão. Então ele fala, sede bondosos, tende compaixão uns dos outros. Quando é que a gente consegue ter compaixão? Quando é que eu consigo sofrer com o outro?
quando eu entendo que eu sou igual, que eu sou feito da mesma matéria, que hoje um sofre, amanhã sou eu que sofro. Hoje eu cuido, amanhã alguém cuida de mim. É entender isso. Não tem ninguém melhor do que o outro, não, é tudo igual. Tudo igual. Então nós temos que exercer misericórdia com o outro, assim como Deus exerce conosco. Nós queremos pedir misericórdia a Deus e não dá misericórdia para o outro. A gente quer que Deus seja abundante com a gente é avaro com o outro. Oi, nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Está vendo como é que a gente tem que trabalhar essas coisas? Isso é muito sério, que essa é a nossa identidade cristã. É isso que mostra se eu sou ou não filho do Altíssimo. Se Deus é de verdade o centro da minha vida, ou Ele está lá na periferia, eu ouvi falar que Ele existe, mas Ele não comanda a minha vida, enquanto eu não tiver atitude de bondade, atitude de que eu sou compassivo uns com os outros. Aí vem a coisa mais pesada: perdoando-vos uns aos outros. Aí é tão sério, né, que a gente fala assim, mas isso que Ele fez eu não perdoo, isso não tem perdão, não é assim as frases? Aí a gente reza o Pai Nosso. O que está escrito no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim como eu perdoo. Ó, acabei de dar medida para Deus. É seríssimo, gente. Não dá para rezar de lábio. Dá para rezar com profundidade, que eu estou falando. Se eu tiver com mágoa no coração, se eu tiver inimigo de alguém, não reze o Pai Nosso, porque você deu para Deus a sua medida. Fala com ele: então, eu não preciso me perdoar, porque eu não consigo perdoar o outro, e o outro é igual a mim. Não é nem Deus que é criador, que é infinito, que imagina quando eu ofendo a Deus, que é o pecado. O meu irmão, gente, tinha um monge que eu colocava na porta do quarto dele, em obra. Nós estamos em obra, gente, de construção. Nós somos iguais. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive de ir no presídio, rezar com os nossos irmãos. Foi uma experiência ótima. Rezei com eles, depois eles falaram: agora a senhora entra no meio que nós vamos rezar pela senhora. Porque a gente não pode colocar o outro, rotular o outro por um ato. O que ele fez foi errado? Foi. Mas ele não tem mais nenhuma chance. Será que a gente precisa pensar nisso? Uma mãe que mata o marido quando entra em casa e ele está abusando sexualmente do filho, ela é uma assassina? Foi condenada. Mas é uma assassina? Não. Eu, no lugar dela, tinha feito pior do que ela fez. Mas ela defendeu a filha de 3 anos, abusada sexualmente pelo pai. Quantos de nós não faríamos o mesmo? É sério? É sério isso? Então, eu tenho que aprender a perdoar quando eu entendo que eu também preciso de perdão. Fala: Jesus, sabe por que eu preciso perdoar? Porque ele ainda não entendeu nada, Senhor. Ele ainda não entendeu. Eu já tenho um caminho. Não arrastem rancor, não arrasta mágoa, perdoa, liberta. O perdão é para te libertar. E liberta o outro. Te liberte, não fique preso nisso. Não fica voltando naquele dia que aconteceu a mágoa. Porque aí você vai estar tirando. Sabe quando o machucado está dando uma casquinha, você vai lá, arranca a casca, ele sangra de novo. Aí começa a dar casca, você vai lá, bobagem. Bobagem. Hoje uma mulher lá no consultório falou: mulher linda, doutora Filó, meu marido saiu de casa tem 11 meses, daí que o Senhor vos acompanhe, vai em paz. Vai ficar mendigando, não? Vai ficar mendigando o quê? Deixa aí, arrumou outra, que ele seja feliz. Siga a sua vida, cuide de você, que seja cada vez mais bonita. Cuide de você e pare de ficar pensando, contando quantos meses e dias está faltando para ele voltar, que ele não vai voltar. Cuida de você e da sua história. E pare de ficar com o olhar estrábico na vida dele. Vai para lá. Que o Senhor vos acompanhe. Não briga por nada, aceita as condições que ele quiser e fica livre disso. Ele não traiu, não foi a você, não foi a ele mesmo. Foi capaz de manter uma aliança. Ele não é fiel nem a ele. Então, vá em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas não se arraste e nem mendigue nada de ser filha do Altíssimo. Não precisa disso. Preste atenção nessas coisas que eu falo com vocês. Então é preciso que a gente preste atenção nisso. A gente tem que aprender a perdoar. E o dia que você aprende a perdoar, você deixa de ser refém do demônio.
Porque Ele quer um coração pesado. Quantas vezes que vocês ficarem o perdão deixa você preso, amarrado numa ponta? Solta. Solta isso. Qual foi a maior atitude de perdão? Jesus na cruz. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quantos de nós vão fazer isso? Quantos? Porque o perdão ele não é natural. Alguém te faz alguma coisa, você fala, mas eu vou vingar. Mas eu vou vingar mesmo, vai ver o que eu vou fazer. Bobagem. Bobagem. Mas o perdão não pode ser imediato, ele tem que ser elaborado em você. Pensa nele. Pensa, prepara, depois fala, eu não vou ficar amargurado nisso aqui. Solta. É a melhor experiência que vocês vão fazer na vida. Solta. Não fique murmurando que, filho, mas você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez. Qual o lugar que a gente mais tem que perdoar? Aonde? Dentro de casa, né? Família é lugar de mais amor e de mais dor. Ok? Então, qual que é o dia trágico do João Paulo, do hospital João 23? O maior hospital de traumas em Minas Gerais, que é um lugar espetacular. Aquele povo lá faz milagres ali dentro. Qual é o dia mais difícil do hospital João 23? Vocês sabem? Tem um dia de pavor lá do plantão. Noite de Natal. É quando a família reúne. Entendeu? Aí fica todo mundo ali, mas eu tenho um negocinho Ctrl+C, bebo um golinho, libero tudo e te mato à noite, acaba lá no João 23. Uma tragédia, vocês têm noção. A hora que a turma libera no golinho, meu filho, acabou o filtro. Vocês estão achando que eu estou brincando? A gente tinha pavor quando caiu o plantão nesse dia. Dei plantão lá há muitos anos. Mas a noite do Natal é surreal de matança. Tem lógica? Então, quanta mágoa, quanto rancor, quanto ódio guardado. Aonde que o Espírito Santo vai estar junto essa confusão, gente? Foi embora muito tempo. Fica lá não, de jeito nenhum. Fica não. Então nós precisamos de prestar atenção nisso, meu Deus do céu. Precisamos de prestar atenção, porque ele fala, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imita o seu pai, porque você é um filho amado dele. Nós temos que pensar nisso. Como é que eu vou encerrar esse ano? Semana que vem nós vamos estar declarando que Jesus é o rei do universo. E eu estou de como nessa história? Não tem que pôr vocês todos para pensar. Nós precisamos ganhar o céu, eu e vocês. Mas do jeito que nós estamos indo, não vamos ganhar nem a rabeira do céu. Vai não. É seríssimo isso. Gente, as coisas com Deus são muito simples. Ou eu quero e ando com Ele, ou então não ando. Não tem jeito de andar com o pé no mundo ou o pé com Deus, nós vamos cair. Se a gente fizer uma opção por Ele, a gente precisa dar graça para conseguir andar atrás dEle. Está aqui a regra, Efésios 4 e 5, pode ler. Aí ele fala aqui, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Quer dizer, tudo na nossa vida tem que ser na verdade, tudo tem que ser claro, não pode ter mentira, não pode ter nada escondido. A morte revela a vida. Tudo aquilo que era escondido, não dá morte. Tudo vai ver, tudo vai ver. Vocês não tenham dúvida, a morte revela a vida. E aí ele fala, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós temos que reavaliar os nossos atos, gente. Nós temos que reavaliar se tudo que eu estou falando, fazendo, se é justo. Primeiro a partir dos olhos de quem? De Deus. Se tem verdade em tudo que eu estou falando, estou escondendo o quê? De quem? Por que é tão difícil ser bom para o outro? Mas até para fazer o bem eu dependo de Deus. Não se iludam que a gente não faz nada certo. Se Deus não mostrar, nem para ajudar o irmão de rua, a gente faz certo. Tudo a gente tem que perguntar para Ele. Eu ponho cesta básica no carro, falo com o Espírito, rezo e falo,
Quais são as pessoas que eu tenho que entregar a cesta hoje? Me faça encontrar somente com aqueles que o Senhor quer que eu entregue a cesta, um por um. Ok? Tudo para ajudar eu preciso pedir a Deus discernimento, porque a gente não enxerga. O negócio está na minha frente, mas eu não vejo. Está escrito em Apocalipse que tem um colírio que a gente precisa dele. Como é que é o nome do colírio? Está escrito lá em Apocalipse, mas como vocês não leem, eu tenho que contar. O nome do colírio é Jesus. Abra meus olhos. Isso é muito sério. A falta de perdão, ela cria uma das coisas mais graves da nossa vida, que chama paralisia espiritual. Eu não ando, não saio do lugar. O coração fica paralisado, fica petrificado. Por quê? Deus bate todos os dias, mas a porta só tem chave, fechadura por dentro. Quem abre? Você. Se você não abrir, a graça de Deus não pode quebrar o tanto que ele está duro, ferido. Só Deus pode curar, só Ele pode curar, mas ninguém cura as feridas do nosso coração, só Ele. Mas se eu me fecho para a graça de Deus e falo, não quero nem saber de perdoar, eu vou vingar mesmo. Então, como é que Deus vai trabalhar? Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que estavam paralisadas por causa de pecado? Você está o primeiro, que vocês vão lembrar. Lembra quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro? A sogra de Pedro devia odiar Jesus, não tem condição, né, gente? Aí de repente já vê o telhado dela sendo aberto. Como é que é isso? Está descendo um povo, né? Coloca o coitado numa maca e tem 4 descendo. E ele paralisado, era paralítico, deitadinho, olhando para a cara de Jesus, né? A única coisa que ele conseguia mexer era os olhinhos. Falou o quê? Nada. Mas o telhado, a sogra deve ter ficado olhando o telhado. Presta atenção, vai acontecer com a minha casa. Mas foi assim mesmo. Vocês viram que ele precisou de 4 amigos para levar até Jesus, né? Às vezes a gente precisa de uns amigos para levar a gente. Para falar, vamos lá, né? O que Jesus falou com ele? Vocês lembram? Jesus falou, teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal falou, como que você pode perdoar? Ele falou, por que vocês estão aí pensando que eu não posso perdoar? O que é mais fácil para mim falar? Os teus pecados são perdoados, ou levanta, pega a sua cama e anda. Pode imaginar que escândalo foi isso? Ele estava andando da casa. Extraordinário. Tem um outro. Lembra daquela piscina? Paralítico? 38 anos. Deitado lá do lado. 38 anos paralisado. Tem coisa, às vezes, na nossa vida, tem mágoas, tem rancor, que está te paralisando há quantos anos que você não sai do lugar? Seja na vida afetiva, seja na vida profissional, seja na vida familiar, que vocês estão paralisados. Jesus falou, por que você não entra na água, meu filho? Ah, Senhor, não tem ninguém para me pôr lá dentro. A culpa é sempre do... Não é assim que a gente faz? Igualzinho. Senhor, ninguém me ajuda, meu filho. Eu falei, levanta, meu filho, vamos. E anda. Levanta aí, anda. Para de pôr a responsabilidade dos seus problemas no outro. Para de pôr a responsabilidade do seu sofrimento no outro. Toma uma atitude por você. O cordão umbilical estava colado em quem? Quando você nasceu? Na sua mãe, e foi? Cortado. Levanta aí, anda. E arruma, porque ninguém merece ver ninguém mal acabado. Levanta e anda, faça alguma coisa por você. Levanta e anda. Foi isso que Jesus fez. Teve outros que Jesus fez. Um dia de sábado, lembra? Chegou no templo, tinha um homem com a mão completamente seca. Às vezes a nossa mão seca, né, gente? Que a gente é incapaz de fazer um ato de bondade. Jesus foi lá e falou, estica a mão, meu filho, embora, segue a vida. É preciso abrir a mão para dar, né? Para fazer algo pelo outro, para cuidar de alguém, né? A gente precisa ver a necessidade do outro, ajudar. Às vezes tem um vizinho que está precisando que você compre um pão, lava uma roupa, arruma a casa para a pessoa, faça uma sopa, dê um banho. A gente nem vê mais os vizinhos, né? Falou mentira? Não. Aliás, a gente nem vê o povo da família, né?
Fala, fulano suicidou. O quê? Meu irmão, estava tão bem. Vi ontem. Fala, olhou no olho? Não. Como que a gente está desumanizando? Isso não é filho de Deus, não, é? Fulano ajuda? Não abre a mão de jeito nenhum. Abre a mão, meu filho, ajuda o próximo. Fica atento com o outro que está passando fome ali, ó. Resolve o problema agora, depois Deus socorre o resto. Mas agora, mata a fome agora, porque foi agora que você passou diante dele. É agora, ok? Tem que estar atento para o outro, porque às vezes é Deus no outro te chamando. Abre os olhos, vamos andar com filhos amados de Deus. Nós temos que virar o ano, mas virar o ano diferente. Não é só com roupa branca, jogar não sei o quê, pular 7 ondas, que é tanta superstição. Está tudo certo a superstição com Deus? Tudo errado. Tudo errado, ok? A cor da lingerie, pelo amor do Senhor Jesus. Nós somos filho amado de Deus. Nós temos que passar o Réveillon de joelho diante do único que muda a sua história. Só diante dele. Mais nada. O resto é ilusão. Tem que pôr romã dentro do não sei o quê, como é que é? Você conta romã para dar dinheiro. Não trabalha não para ver se o dinheiro chega. Vai pôr no romã, vai. Até que dia que isso chega? Para de ilusão. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que tirar essas bobagens e saber que a nossa única confiança está em quem? Em Deus. Não podemos duvidar do amor incondicional dele por nós. Não podemos duvidar que eu falo e ele escuta. Meu filho clamou e ele atende. A nossa confiança incondicional está no único nome, Jesus. O nome que o joelho tem que se dobrar. No céu, na terra, abaixo da terra. Vocês não brinquem com esse nome, porque ele é poderoso demais. Então, presta atenção nisso aqui. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. O que agrada ao Deus? Todo ato de bondade, de justiça, de verdade. Não faça nada que não seja para a glória de Deus. Que hoje a gente está muito preocupado com a nossa promoção. Em se fazer sucesso, fama. Não preocupem com isso. Preocupe apenas em servir ao Senhor nosso Deus. Pensa que a única pessoa que tem que se agradar daquilo que você faz é Ele, porque somente Ele vê. Só Ele vê a intenção do seu coração, só Ele vê a sua ação, somente Ele, mais ninguém. Porque tudo que vocês falaram a meu respeito, acrescenta o quê? O que Ele sabe que eu sou? Nada. O mundo pode aplaudir, se Ele fizer assim com a cabeça, rodou. É muito sério, gente. Nós estamos diante daquele que nos viu no intraútero, com aquele que nos desejou. Isso é maravilhoso. Ele nos chamou para uma vida eterna. Isso é extraordinário. A gente poderia não existir. Então nós somos filhos e vivemos aqui como se ele fosse inimigo. Então nós temos um mês para viver o ano civil que vai acabar. Como é que eu quero recomeçar o ano de 2026? Quero começar sabendo que Ele é o centro da minha vida, então nós vamos cumprir Efésios inteiro. E pedir a Ele, só me dá a graça? Só me dá a graça? Porque todos os nossos atos serão mostrados pela luz. Me dá a graça de nunca entristecer o Espírito Santo de Deus. Me dá a graça de fazer uma faxina. Como é que fala faxina? Como é que é para nós fazer uma faxina? O que significa? Como é que a gente faz faxina? Confessando. Muito bem. Vai confessar. O remédio que o mundo precisa é se dobrar e dizer: tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Vai confessar. Vamos limpar, né? Vamos dar um banho bem dado e pedir ao Espírito Santo de Deus: não me deixe te entristecer. Entra no meu coração, cura o que está ferido. Me ajuda, me liberta daquilo que está me acorrentando, preso num passado que não tem mais jeito, larga para lá. Passou. O nosso passado está na misericórdia. O futuro está na providência de Deus. Então nós temos hoje para viver sobre o amor misericordioso de Deus na nossa vida.
Então, confiar nele. Falar, Senhor, eu quero viver uma vida de verdade, como filho. O ano que vem eu quero experimentar. Nós vamos encerrar o ano que vem, semana que vem um ano litúrgico. Eu quero começar de novo, mas vivendo de uma outra forma. Sabendo que eu quero viver somente para o Senhor. Eu tenho que fazer igual o Senhor fazia com o Pai, igual o girassol. Viver girando em função do Pai. Isso agrada o Pai, eu faço. Isso não agrada o Pai, eu não faço. O tempo inteiro igual Jesus viveu, somente para agradar ao Pai. Nós temos que viver com única preocupação de agradar o Pai. A nossa vida tem que agradar a Deus, isso só. E o tempo é curto, né, gente? Não espera envelhecer, não espera aposentar, não espera. A gente começa a amar e servir a Deus que dia? Agora. Ok? Então, essa é uma atitude. Quando eu fiquei me lembrando que semana que vem já é a última semana do ano litúrgico, eu falei, agora nós temos que fazer uma revisão de vida, de ver a nossa alma. Jesus fala, vocês não se preocupam com a alma de vocês, porque vocês não a veem, mas eu vejo. E o que nós vamos apresentar a Deus? A nossa alma, em primeiro lugar. Depois Ele devolverá o corpo. É o que Deus Pai diz a Catarina de Siena. Catarina, eu vou devolver o corpo para vocês, vocês não vão sentir falta antes dele, mas eu devolvo. Imagina, nós vamos encontrar corpo a corpo, encontrar a gente uns com os outros, isso é uma coisa extraordinária. Mas vamos cuidar da alma, ela está adoecida. Então, muitas doenças que a gente acredita que tratamos do ponto de vista psiquiátrico, muitas delas estão na alma. Estamos antes de tratá-las. Vamos pedir a graça agora, tirar toda mágoa, rancor, qualquer coisa que está nos separando de alguém, alguma tristeza, alguma coisa, alguma ofensa. Peça perdão e receba o perdão. Fala, me dá graça, Senhor. Pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Ela que não conheceu o pecado, ela sabe o que o pecado fez, ela viu o corpo do filho dela, ela sabe o que o pecado faz em nós. Não nos deixar separado dele. Ela que foi, a esposa fidelíssima do Espírito Santo, que ela nos ajude a viver com o Espírito Santo em nós, ser morada dele. Fala, tira de nós, olha para nós agora com o seu olhar misericordioso de mãe, olha para nós agora, e fala com Jesus, seu doce filho, fala, fulano precisa de tal graça, fulano, nos ajude a tomar um banho, nos arrumar, a de verdade poder ter o Espírito Santo em nós, porque nós queremos caminhar com um novo passo. De verdade nós queremos carregar na nossa vida a marca da nossa pertença a Deus. Se alguém perguntar quem você é, fala, eu filho de Deus, você não, você também é meu irmão. Talvez você não tenha descoberto, mas nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é extraordinário. Então lembre que os 3 primeiros mandamentos é sobre Deus, é amá-lo. E os 7 mandamentos abaixo, em relação ao irmão. Nós temos que aprender a amar a Deus e nos amar. Por que perdoar, eu creio na remissão dos pecados, é a penúltima coisa que a gente fala no credo, a última é sobre a vida eterna. É porque a gente demora demais a aprender a perdoar. Ô luta, nós precisamos de graça sobre graça. Vamos pedir a Deus, abra meu coração. Não me deixe entristecer o Espírito Santo, mas me ajuda a ter uma vida que seja coerente com aquilo que eu tenho um selo, o selo do Espírito que me deu pertença a Deus, meu Pai. Vamos pedir a Nossa Senhora que nesse momento ela interceda para que a gente possa ser libertado de todo mal que nos prende, que nos acorrenta, que nos impede de caminhar. Não queremos estar paralisados do ponto de vista espiritual, mas queremos caminhar como filhos da luz que somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita
You walked in with that silk tie smile, charming hearts from across the aisle. You said, I'm just here for the ride, but your eyes were begging for sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. We don't talk in black and white, just jazzy colors in candlelight. You don't play fair, but I don't mind, long as I get that sugar on the side. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side. Tea on the radio tells you sat with me, I gotta sing to froze. I'm bid to Pearson's into is clear, and I bake my heart and I make my feather skill. Sugar on the side, just a little taste. No need to rush, no need to waste. You stir me up with that sweet reply. Baby, you're my sugar on the side.